Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos, e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o arquétipo da vassoura e trazer uma novidade para vocês. Bom, gente, o vídeo de hoje é um complemento do vídeo anterior. Eu sempre falo pra vocês que é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Cada vez que vocês comentam alguma coisa, vocês me trazem a possibilidade de criar vídeos complementares como esse, por exemplo, para falar um pouquinho mais sobre aquele arquétipo, que muitas vezes na hora ali que eu tô fazendo o vídeo, pra mim é muito óbvio. Então, às vezes eu nem penso em falar sobre determinadas coisas. Mas quando alguém menciona isso nos vídeos, fica claro pra mim que nem todo mundo sabe aquilo que eu sei. Então eu tinha muito esse problema com os meus professores de matemática, quando eles falavam alguma coisa e dava a impressão que eles estavam falando como se eu soubesse daquilo que eles estavam falando. E na verdade a gente está lá para aprender, que é o caso de vocês estão aqui para entender um pouco mais sobre arquétipos. E às vezes eu falo e nem passa na minha cabeça que vocês não sabem sobre aquilo que deveria ser falado. E às vezes passa despercebido porque pra mim é algo tão óbvio que eu esqueço de falar. Então é importante que vocês comentem aqui no vídeo, pra gente poder ter material suficiente para trazer novos vídeos complementares, vídeos aqui pro canal do YouTube para que vocês tenham acesso a essa informação, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar que aqui no Canadá, hoje dia 17 de setembro, esse vídeo vai no ar amanhã, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, e faltam ainda alguns dias para começar o outono. Nós ainda estamos no verão, e vocês estão percebendo que eu tô com roupa de frio, né? Tô até com touca porque hoje realmente tá muito frio aqui no Canadá, e eu não quero ligar o aquecedor ainda porque eu gosto dessa sensação de inverno brasileiro, que a gente não tem aqui. Então a sensação de friozinho brasileiro não existe no Canadá. Ou é muito frio ou é muito calor aqui no Canadá. Então eu gosto de deixar a casa com essa refrescância, digamos assim. Essa palavra não existe em português, eu sei. Mas pra ficar fresquinho dentro de casa, sabe? Eu gosto pra poder me fazer lembrar um pouco do Brasil. Eu gosto bastante disso. E hoje já fez menos 5 graus, né? Então assim, falta muito tempo ainda para começar o inverno. O inverno vai começar só dia 21 de dezembro, eu acho, 21, 22 de dezembro, que é no mesmo dia que começa o verão aí no Brasil, e já está muito frio aqui hoje. Então setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente ainda tem a temporada inteirinha, a estação inteirinha de outono, que ainda nem começou e já está muito frio. Então vocês não vão conseguir ver, mas no teto da casa ali atrás tá tudo congelado, porque fez muito frio essa noite. Então, por conta disso, eu tenho dores nas juntas das mãos, porque o frio é muito extremo aqui, e eu decidi fugir pro Brasil. Então eu vou como sempre, eu vou para Florianópolis, que é onde fica a nossa unidade lá no Brasil, que é o meu escritório casa ao mesmo tempo, lá no meu apartamento, e eu vou continuar atendendo normalmente os estudos de arquétipos personalizados de forma online, mas as pessoas que moram ali na região ou queiram fazer o estudo pessoalmente, pode entrar em contato e agendar que a gente faz o estudo pessoalmente e aproveita para tomar um café lá no meu apartamento, em Florianópolis, e pessoalmente. Então vai ser uma coisa legal que a gente vai poder trabalhar pessoalmente para as pessoas que têm a possibilidade, é claro. Mas quem não puder e quiser fazer online, eu continuo atendendo online, tá? Então isso era o que eu queria falar em relação a isso. E eu vou ficar provavelmente atendendo no Brasil até o mês de abril, que eu vou esperar o frio passar aqui. Claro que o frio aqui só passa no mês de junho, mas abril vai ser mais ou menos o tempo que eu vou precisar voltar, porque a gente tem algumas coisas administrativas para resolver aqui no Canadá. A segunda coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês é que esse ano fez 10 anos que eu estou no Canadá. Eu cheguei em 2010, nós estamos em 2020, e para um imigrante aqui no Canadá, depois de 3 anos que ele já está estabelecido aqui, estudando, trabalhando, ele pode solicitar a cidadania. E eu nunca solicitei a minha cidadania canadense, porque não faz diferença pra mim, na verdade, né? Eu viajo para países europeus, geralmente, quando eu viajo, ou pro Brasil, América Latina, então eu não preciso de um passaporte canadense para poder viajar, né? Então pra mim não fazia muita diferença. E a segunda coisa é que quando você tem um passaporte canadense, além de você entrar em alguns países, que eu já entro, eu não preciso disso, é que você pode votar aqui no Canadá. E pra mim também não faz diferença, porque o canadense é um povo muito educado em termos de eleição, assim, eles votam. Aqui não é obrigatório votar, mas eles votam porque eles não querem dar chance pro mal tomar posse.
Então, para mim também não fazia diferença, porque de acordo com a psicologia canadense, a gente sabe que o canadense ele vai votar e ele não vai deixar o ruim entrar no poder. Então para mim nunca fez diferença. Mas como eu estou passando agora muito tempo no Brasil, cada vez que eu vou, eu fico muito tempo, como eu estou indo agora no mês de novembro, eu fico até o mês de abril, então é praticamente metade de um ano, né? Se a gente fica muito tempo fora, sendo residente, a gente pode perder a residência canadense, né? Eu não perco, mas eu não quero correr esse risco, porque a gente não sabe quando as leis mudam, e as leis mudam o tempo todo, né? E aí eu decidi fazer a minha cidadania, solicitar a minha cidadania, então eu comecei o processo, já fiz o processo de cidadania, então eu tô esperando agora a papelada chegar para eu poder assinar e reencaminhar. Então eu queria compartilhar com vocês, porque é uma coisa muito interessante, é muito legal. Agora eu vou oficialmente me tornar canadense em alguns meses. E isso que eu queria compartilhar com vocês da minha vida pessoal. Agora vamos para o que interessa. Bom, a Dani Medeiros, que é uma grande amiga minha, e uma escritora, ela é uma consteladora, ela escreveu o livro A Consteladora, Dani Medeiros. Ela me presenteou esse livro quando nós nos encontramos e nos conhecemos na Bienal em 2016, né, Dani? 2016, a Dani me presenteou, e o livro dela é um livro muito fácil de ler, muito simples, mas não simplório. É um livro simples de ler porque é fácil de absorver aquilo que ela estava passando, e conta justamente a história de uma pessoa que fez todo o processo de autoanálise, de descobrimento da missão dela por coincidência, né? Então assim, ela lembra que eu falei que o estudo de arquétipos não é uma necessidade, a gente não precisa fazer isso, mas quando você faz, você muitas vezes descobre que você está fazendo a coisa certa, né? Então aí você só reforça um pouco essa coisa, e a Dani, ela descobriu que ela estava no caminho correto dela, ela estava caminhando ali, trilhando, né, um caminho muito lindo que ela faz, um trabalho muito, muito legal, muito genial, que é de ajudar pessoas através do processo de redescobrimento. Então, Dani Medeiros, um beijo pra você e obrigado por comentar aqui no canal, que trouxe essa informação à tona pra gente poder falar um pouquinho sobre isso aqui. O que a Dani comentou é o seguinte, que ela vê muito o uso de vassouras em rituais do Wicca. E daí eu lembrei, gente, por que eu não falei sobre isso no vídeo anterior, né? Na verdade, a vassoura, lembra que eu falei que existe um processo psicológico, neurológico, na verdade, né? Neurológico, depois vira psicológico, depois vira emocional. Então é uma cadeia de acontecimentos, como se fosse um efeito dominó, que faz com que, quando você organiza fora, você também organiza dentro. E quando você é uma pessoa muito organizada, mas tem uma parte da sua casa que é o cantinho da bagunça, que é o quarto da bagunça, lá dentro do seu inconsciente existe uma parte que te diz assim, ó, tá tudo bem, você tá praticamente organizada, tem só um pedacinho que não tá, então fica tranquila. E aí o que acontece? Um pedacinho da sua vida emocional fica desorganizado. Então isso é uma consequência que vem da psicologia comportamental, que é acho que a Poliane que me falou, né, Poli, que é cognitivo comportamental, se eu não me engano é isso, cognição comportamental. Não lembro exatamente agora qual é a palavra em português. Mas explica bem essa psicologia, que é quando você mantém as coisas organizadas ao seu arredor, né? Por exemplo, pessoas que... Eu não sou virginiano, tá, gente? E não tenho ascendente em virgem. Mas eu fui condicionado, né? Eu vivi com a minha mãe é uma virginiana, bem virginiana mesmo. E daquelas que pra ela a casa, assim, não pode ter um cisco no chão, sabe? Ela não tem toque, mas ela gosta de tudo organizado. Então, eu fui condicionado. Quando nós vivemos as pessoas sabem que a cada 7 anos nós somos uma nova pessoa. Nós temos um corpo novo a cada 7 anos. E esses 7 anos que você vive com alguém, você está sendo condicionado a ser parte daquela pessoa, né? Então nós, como seres humanos, nós vivemos os nossos 7 primeiros anos dentro de casa com os nossos pais. Então todos nós somos condicionados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, as pessoas que viveram com a gente naqueles 7 primeiros anos de nossas vidas. E aí... eu fui condicionado pela minha mãe, e eu acabei, parte do que eu sou hoje, grande parte do que eu sou hoje, é o condicionamento do que eu peguei da minha mãe. Então eu fui lá, eu absorvi aquilo dela, né, de forma inconsciente, porque a gente não percebe que a gente faz isso, e hoje eu aplico isso na minha vida, e eu não estou reclamando, muito pelo contrário. Quando eu era criança, é claro, a gente não gosta, a criança não quer, a criança quer brincar, quer se divertir, mas
A minha mãe, com toda a energia que ela tem, já falei sobre isso no vídeo anterior também, minha mãe tem todos os chakras e centros ativados no corpo dela, é uma pessoa extremamente ativa, tá sempre fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, ou colocando as pessoas para fazer. É impossível ficar perto dela sem fazer nada, justamente por conta do campo atômico dela, que é muito forte. E aí, a minha mãe, desde criança, ela me colocava para organizar as coisas. Então eu acabei desenvolvendo o hábito de organizar, né, tudo por ordem alfabética. Eu sempre fui assim muito organizadinho, tudo por ordem alfabética. Eu gosto de organizar por números, eu gosto de organizar por cores, e isso traz uma traz um reflexo na vida material também, porque você está organizando fora, na vida emocional também, porque você está organizando na vida material e acaba organizando na vida material. Lembra que eu falei no vídeo anterior que existe uma mistura entre aquilo que é dos planos da ideia e aquilo que é dos planos da matéria, que forma uma cruz, e é isso que a gente reverencia quando a gente está reverenciando uma cruz, né, adorando uma cruz. Então é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Quando você cria o hábito de organizar alguma coisa no plano das ideias, você organiza no plano material também. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você organiza no plano material, vai se organizando dentro de você também. E a gente não precisa pensar sobre isso porque é uma coisa muito natural, acontece de forma natural. E o processo da vassoura, ele é justamente a mesma coisa, né? Então, muitas religiões, muitas tribos indígenas do mundo todo, olha para você ver como é uma coisa muito interessante. Não é uma coisa que a gente vê só numa tribo, por exemplo, Tupi-Guarani, numa tribo Chavante brasileira, por exemplo. Não, é um arquétipo que é utilizado em todas as tribos do mundo. Então são tribos que nunca se viram, nunca se conheceram, porque tribo geralmente não sai da tribo, né? São, assim, pouquíssimas pessoas que conseguem sair e se desenvolver na sociedade hoje. Até porque existe muito preconceito contra os povos indígenas. Então os indígenas, aqui no Canadá, por exemplo, eu moro numa cidade indígena, Timmins, Ontário, cidade da cantora Shania Twain, e aqui na cidade que eu moro tem 44 mil habitantes somente. Mais da metade dessa população são indígenas, e existe um preconceito muito grande com eles, por conta de que eles estão vindo para a sociedade, eles estão entrando na civilização dos brancos, vamos dizer assim, né? Porque índio também é civilizado, mas eles são civilizados indigenamente, nós somos civilizados como brancos, então são coisas diferentes, né? Nós temos uma cultura que foi imposta para nós como seres humanos brancos, e a gente tem que seguir essa cultura, e por isso que é tão difícil deixar o preconceito de lado, né? Porque está muito imposto isso na sociedade branca. Então, aqui na cidade que eu moro também é assim, eles não conseguem se infiltrar, entrar de fato dentro da sociedade, porque nós não permitimos. Infelizmente ainda existe muito isso, a gente precisa quebrar isso, né? Inclusive hoje eu conheci um canal hoje de um índio brasileiro, indígena, chamado Wariú, e eu amei o canal dele porque ele fala justamente sobre essas batalhas que eles têm de querer entrar, vir para a civilização branca e não conseguir, porque a gente não deixa, a gente não permite. Então começamos a raciocinar como seres humanos e não como animais primitivos que nós não somos mais, tá? E vamos começar a integrar. A integração ela é necessária para a evolução do planeta, do ser humano, da consciência, e sem essa evolução a gente não consegue os nossos objetivos finais. Lembra disso, gente, isso é muito importante. Se a gente não se integrar, e quando eu digo se integrar é fechar os olhos, fechar os ouvidos, né? Não quero saber quem é o outro não existe, sou eu. Então o outro não importa se é negro, se é branco, se é gay, se é lésbica, se é indígena, se é muçulmano, não importa, o outro não existe, lembra disso. Vamos integrar a sociedade como um todo, tá? Pra gente entender que o todo é isso. E que a gente possa entender também que isso é uma das chaves que a gente precisa para poder abrir a porta para chegar naquele cômodo que a gente tanto almeja na vida. Então lembra da missão do planeta e o que você tem como objetivo de ser humano? Uma coisa não funciona sem a outra, tá? Uma coisa é muito importante isso. Você não consegue os seus objetivos de vida se você não cumprir a tua missão. Então se você não se integrar, você não consegue isso. Porém, você é obrigado a fazer a sua missão aqui no planeta Terra, mesmo que você não queira. Ou seja, você quer isso aqui, mas você não vai cumprir a sua missão, certo? De forma consciente. Então você não vai ter isso aqui, que é o que você quer na tua vida. Casa, carro, apartamento, expansão de consciência, tudo isso você não vai ter, se você não fizer a tua missão no planeta Terra. Isso é muito importante.
Por que isso é importante? Porque se você não fizer a tua missão de forma consciente, você não vai ter isso aqui, que são os seus objetivos de vida, porém, você vai fazer isso aqui de forma inconsciente. Ou você faz consciente, ou você faz inconsciente. Só que inconsciente é muito pior, porque daí a vida te obriga a fazer aquilo. Lembra? Tá na Bíblia isso também, tá nos livros religiosos. Quem não faz por amor, faz pela dor. É exatamente isso. Se você não aprende pela dor, pelo amor você aprende pela dor. Tá? Então a gente vai ter que se integrar na sociedade para poder fazer isso. E esse ato de usar a vassoura nos rituais é feito por todas as tribos do mundo todo, inclusive as tribos indígenas que não têm contato com outras. Como que eles sabem que a vassoura, que é uma ferramenta que é usada para limpar casas, que as tribos não têm casas, elas vivem no meio do mato, né? É claro que existem exceções, né, gente? A gente não pode generalizar nada. Aqui no Canadá, os índios não vivem no meio do mato em ocas, né? São pouquíssimas tribos indígenas que vivem em ocas, e aqui no Canadá, quase nenhuma, por conta do frio, é muito frio, né? Mas mesmo lá em Iqaluit, que fica no norte do Canadá, que é o lugar mais ao norte do planeta, eles vivem em ocas, só lá. Porque, e tem casas também agora, né? Porque eles estão modernizando, mas a maioria deles lá vivem em ocas. Mas a maioria das famílias indígenas do Canadá hoje vivem dentro de comunidades indígenas, dentro de casas. Mas a maioria das tribos no mundo não vivem dentro de casa, elas vivem dentro de ocas, dentro de... tem uma palavra, eu acho que é tapê, para aquelas casinhas que eles fazem. E eles vivem dentro disso, né? Então como que eles sabem que a vassoura, ela é algo que pode ser usado para a limpeza energética? E aí o que eles fazem? Existe um ritual que é feito em volta da casa. Primeiro começa no meio da casa. Olha, presta atenção. Matemática de Fibonacci. Começa no meio da casa, bem no ponto central da casa. Começa limpando e eles vão limpando em forma de círculo. Eles vão limpando em forma de círculo no sentido anti-horário. Isso você pode fazer na sua casa também, tá? Vão limpando em forma de círculo em sentido anti-horário para poder levar a sujeira toda para casa. Então eles vão aumentando de acordo com a matemática de Fibonacci, de forma inconsciente, porque eles nem sabem o que é isso, e acabam levando a sujeira para fora. E quando eles terminam esse processo, geralmente eles estão curados de doenças. Isso acontece em rituais de cura também. Por quê? É uma pergunta que eu te faço. Por que você acha que dentro de um ritual de cura, eles usam a vassoura para limpar o ambiente e depois que está limpo, a pessoa sai curada? É claro que existem pessoas que saem de lá curadas e elas vão se curando aos poucos depois. Elas não saem de lá completamente curadas, depende, tem pessoas que saem, né? Porque esses rituais são muito poderosos. Como que essas pessoas saem de lá curadas ou se curando e depois se cura no meio do caminho? Né? Porque o que acontece é o seguinte, não existe cura sem limpeza, a gente precisa limpar. Então a gente precisa limpar sentimentos ruins, a gente precisa limpar inveja, a gente precisa limpar ciúme, a gente precisa limpar o egoísmo, a gente precisa limpar memórias, né, que é muito importante. Quando a gente limpa a memória, a gente se cura, né? Por isso que existe o tratamento com psicólogos, né? Para a civilização branca, nós temos os psicólogos que cuidam da gente. A gente vai lá, eles limpam as memórias através das sessões terapêuticas e faz com que a gente se cure, né? Então assim, a gente não somatiza aquilo que a gente estava somando dentro da gente, porque é assim que funciona. Você vai vivendo os teus problemas e aquilo vai somando dentro de você, como matemática mesmo, soma. Aumenta, aumenta, aumenta. Chega uma hora que aumenta tudo. Então é a última gota. É a gota d'água. Né? Então quando cai a gota d'água, você somatiza. Então você primeiro vive o problema, soma tudo e somatiza. Quando você somatiza, significa que somou tudo. Você já está completamente somado, completamente cheio, e aí transbordou. E quando transborda, a doença aparece. É importante que a gente fale sobre isso porque eu estou falando de um arquétipo, o arquétipo da soma, né? O arquétipo da adição. A gente não está falando de matemática, não está falando de matemática linear, não dá para contar quantos problemas eu tive na vida. Você não vai ficar contando, né? Olha, isso aqui foi um problema, até porque tem problemas que a gente nem sabe que é problema, mas o cérebro sabe. Então o cérebro absorve aquilo e, por exemplo, eu já falei sobre isso num vídeo já. A gente ouve um noticiário que é muito ruim noticiário. As pessoas vivem achando que nós vivemos num mundo de catástrofe. A gente vive, mas a gente não pode ficar reforçando isso dentro da gente, tá? Porque quando você reforça isso dentro de você, você soma, né? Então, assim, houve um noticiário, pessoas que adoram assistir noticiário, para com isso.
tá ouvindo um noticiário, não é notícia da tua família, não é notícia do teu amigo, não é notícia de ninguém que você conhece, é notícia de um estrangeiro, às vezes de um estrangeiro que mora lá na Síria, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum a gente ouvir aqui no Canadá, os problemas da Síria. Explodiu uma bomba lá, morreu 100 pessoas. Pronto, acabei de absorver 100 problemas que não eram meus, 100 pessoas que morreram, né? Assim, conscientemente a gente fala, tá tudo bem, eu não conheço, não é meu parente, não é minha família, não é meu amigo, mas não tá tudo bem. Lembra que o outro não existe. E aí o que acontece? Como nós somos todos membros de um corpo, lembra? Nós somos o planeta, vamos pensar assim, ó. O planeta é um cérebro, né? E nós somos as células do cérebro, né, que fazem as conexões, que fazem as sinapses. Então, quando acontece alguma coisa lá na Síria, do outro lado do planeta, é o mesmo cérebro, é o mesmo planeta. Por isso que eu falo, o outro não existe. Aconteceu com eles, a gente faz uma sinapse aqui, que a gente sente isso. A gente não vê. Conscientemente a gente não, às vezes nem sabe, mas a sinapse aconteceu, porque nós somos todos seres humanos do mesmo corpo. Né? Nós somos cores diferentes, raças diferentes, religiões diferentes, mas no final das contas é uma coisa só. A gente não foge disso. E aí quando acontecem esses problemas que a gente vê na televisão, no jornal, nas revistas, a gente absorve aquele problema de forma inconsciente, soma, vai aumentando esses problemas que nem são teus, e aí chega uma hora que somatiza. E aí a pessoa vive estressada, agoniada, vive triste, não sabe por quê, vive numa depressão muitas vezes por conta disso, porque mesmo que você seja um ser humano muito mau, muito maligno, você a parte, lembra que nós somos um arquétipo, nós temos uma dualidade, duas polaridades diferentes, uma positiva e uma negativa, luz e sombra. Mesmo que você esteja no seu lado sombra a vida inteira, o seu lado luz existe. E aquele seu lado luz, que é a tua consciência, ele faz com que você absorva aquela informação e sofra com ela. E a gente sofre com aquilo que não é problema nosso, mas é. Então, não é legal ficar ouvindo rádio, porque rádio, noticiário, né, no geral, televisão, jornais, porque a gente vai somar problemas que não são nossos, e aí chega uma hora que acaba somatizando. E nesses rituais, de todas as tribos do mundo, existe esse ritual de cura que é feito com uma vassoura. Esse ritual geralmente são feitos pelas pessoas mais velhas da tribo, que são os xamãs, né? As xamãs e os xamãs, e eles vão fazendo essa limpeza em sentido anti-horário. Por que sentido anti-horário, Roberto? Olha, racionalmente eu não saberia explicar, mas como eu estudo e pesquiso muito, eu acredito que é porque os planetas eles rodam em torno do Sol em sentido anti-horário. Então nós estamos fazendo ali um processo natural. É como se você estivesse criando ali um vortex de energia no mesmo sentido que os planetas estão. Você não está indo contra a energia, você está indo a favor da energia. Então você vai fazer com que aquela energia do planeta, que está virando ali em sentido anti-horário, leve aquela doença embora. Eu acredito que seja isso. Racionalmente, conscientemente, ninguém sabe, tá? Existem muitos pesquisadores, historiadores que estudam isso e ninguém nunca descobriu, nem os próprios povos que fazem isso inconscientemente, eles não sabem por que eles fazem, mas eles sabem que é daquele jeito. E tem que ser daquele jeito, senão não funciona. Até então é o oculto, mas depois que você descobre, não é mais oculto, é ciência, é mecânica quântica, né? E eu acredito, né, tá assim, entre a crença e a ciência, né? Porque a ciência diz que nós estamos girando todos os planetas em sentido anti-horário em volta do Sol. Você tem que varrer em sentido anti-horário e redondo, tem que ser circular, né? O círculo representa Deus, a perfeição, não tem começo, meio nem fim, lembra? Então, esse arquétipo faz com que a gente esteja enviando uma informação ao universo, uma informação divina, que é o redondo, expandindo, né? Lembra que a pessoa está ali rodando em sentido com a vassoura, limpando ali em sentido circular e anti-horário? Então, ela está enviando isso em forma de expansão, é como se fosse uma mandala. A pessoa está com a vassoura ali na mão, criando uma mandala. E a mesma coisa acontece, a gente vai falar sobre isso futuramente, com o caldeirão da bruxa, né? A bruxa está lá rodando em sentido anti-horário todos os elementos que ela põe no caldeirão, porque tem que estar de acordo com a sequência de Fibonacci, né? Vai saindo do meio e se expandindo. É como se fosse uma mandala, você está fazendo uma mandala ali, tanto no caldeirão quanto no chão ali com a tua vassoura, e você está mandando essa energia para o universo. Então você criou um vortex
enviando aquela energia embora. E a pessoa geralmente sai daquele ritual de forma curada. Porque se não há limpeza, não há cura. A gente precisa se limpar dos nossos cargos, dos nossos fardos emocionais que a gente foi agregando ali no meio da vida. E é muito importante falar sobre isso porque quando a gente faz rituais xamânicos, eles geralmente, todos eles, no final das contas, eles trazem a mesma resposta, né? Inclusive, quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, eu lembro que dentro de mim eu sentia a energia rodando de forma circular e aumentando de forma gradativa. Então a mandala, existe uma mandala individual para cada ser humano, né? Nós temos uma mandala, cada um de nós temos uma que é uma vibração, ela fala um pouco da nossa história vibracional, e essa mandala, ela é originada no momento da reprodução pai e mãe, né? Então, quando você foi reproduzido, no momento que você foi, que a tua mãe estava fértil e o teu pai fertilizou, naquele momento ali a tua mandala, ela surge, e aí ela vai criando vida e vai desenvolvendo esse ser humano que você é hoje. Então a gente só precisa entender que todos nós somos um arquétipo, todos nós vivemos uma vida que é atribulada, ela é uma vida, né? Nós estamos no planeta Terra, lembra? Planeta Terra, planeta matéria, nós estamos aqui no material, vivendo uma vida, tendo uma experiência material, mas nós somos seres de luz. Então nós fizemos a união, e quando a gente faz essa união também é representada pelo crucifixo, lembra? Que eu falei no vídeo passado, a gente pincelou um pouquinho, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas comentaram também no vídeo sobre isso, que é a união a mente do todo vem para o universo. O universo e se manifesta aqui. Quando ela se manifesta, então a mente vem, ela sai de cima e vem para baixo. E ela se encontra com a Terra. Então ela cruza e ela se manifesta. Quando ela cruza com a Terra, aquela forma cruz, né, o crucifixo, ela se manifesta em forma de qualquer coisa. Tudo que existe no planeta, tudo aquilo que é matéria, que você quer concreto, né, faz parte do mundo material. E isso é manifestado, é uma consciência divina que é manifestado. A gente vai falar melhor sobre isso futuramente, mas é só para vocês entenderem da onde que vem esse manifesto, essa manifestação. Essa manifestação vem do todo, de uma consciência gigantesca que é colocada na matéria aqui na Terra. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né, de acordo com as escrituras sagradas, nós somos deuses, nós somos criadores também, a gente pode criar. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa pode ser manifestado. Inclusive tem grandes inventores, grandes filósofos, grandes personalidades do planeta que falavam isso. O que você pode pensar, você pode construir, você pode fazer, você pode accomplir, você pode trazer a vida na Terra. Então é importante a gente saber sobre isso, porque se você tem um pensamento, é um pensamento genial, e as pessoas falam, isso é impossível para eles, mas para você que tem um pensamento, é possível. Não deixe de correr atrás daquele objetivo que você tanto tem, daquele sonho, daquele desejo, faz parte do teu ego, mas é uma coisa que você pode trazer à tona na vida e fazer com que as pessoas entendam que nada é impossível. Tudo que pode ser pensado pode ser feito e colocado à tona na matéria. Aí vai ser uma união perfeita, e é para isso que serve o crucifixo, para a gente se lembrar que a gente tem ali a materialização e a manifestação dos nossos sonhos, dos nossos ideais, tá? Mas a grosso modo, a vassoura ela é utilizada no processo de limpeza por conta disso, porque a gente faz uma limpeza no campo material e acaba, na verdade, limpando o campo espiritual e emocional. E isso faz com que o planeta receba essa informação, que é levada através desse vórtex, e faz com que as pessoas sejam curadas. É simples assim, não tem muito mistério atrás disso. Na verdade, a gente chama de oculto aquilo que a gente não conhece, né? Você fala, eu vou lá naquela bruxa fazer uma bruxaria, vou lá atrás do ocultismo, mas não tem nada de ocultismo nisso. Na verdade é só porque a gente desconhece a mecânica quântica, mas quando você entende a mecânica por trás daquele processo, você fala, poxa gente, como que eu não pensei nisso antes? Na verdade a gente pensa, mas pensa de forma inconsciente. A gente não é racional o negócio, o processo é todo inconsciente, acontece lá dentro da gente e vai sendo levado. Lembra que eu falei que a gente vive já os arquétipos de forma inconsciente? É isso, a gente vai levando essa informação, esse conhecimento sem perceber que está levando. A gente está trazendo ele já lá de trás, dos nossos ancestrais, e é muito importante lembrar uma coisa, gente, antes de finalizar o vídeo.
Quando a gente está fazendo esse processo de limpeza e a gente se limpa, a gente está limpando também os nossos antepassados. Então, tem muita gente que vive em crenças de que, olha, meus antepassados, meus avós, meus bisavós faziam coisas ruins, eles eram isso, faziam aquilo outro, mas no final das contas, quando você se limpa de um problema teu, você está limpando todo mundo que veio atrás de você e os próximos também. São 7 atrás e 7 à frente. É um número misterioso, um número místico, né? Mas o 7 representa Deus, lembra? Então, quando você se limpa, você limpa tudo, né? Uma perfeição que existe aí no campo energético de limpeza de memórias. Essas memórias, elas são limpas através de muitos rituais. Um deles é o ritual que acho que é a Regina Tavares que fez o Ho Oponopono no Brasil. Gente, é incrível as orações dela, procurem, vocês não vão se arrepender. Tá? Ho Oponopono, Regina Tavares, ela é a mestre sobre esse assunto no Brasil. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi só um complemento no vídeo anterior. Continue comentando, compartilhando, curtindo o vídeo para ajudar o canal a subir, o canal tá crescendo, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Até lá. Tchau. A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.